Romanos capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, ou seja, as concupiscências, postas em realce pela lei, ou seja, quando a gente encontrava a lei mostrava ainda mais esse nosso pecado. Operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, um homem que está na carne, um homem que está com a sua natureza caída longe de Deus, ele produz morte. Porque ele está numa condição de pecado. E diante da lei, a coisa fica mais grave, porque ela enquadra essa pessoa e mostra a sua situação. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque daí então alguém vai dizer, puxa, mas se a lei então faz isso, ela mata? Então o problema está na lei. Não. O problema não está na lei, o problema está na nossa condição. A lei não é pecado, de modo nenhum, Paulo diz, versículo 7. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, quando a lei veio a dizer, não cobiça, Paulo percebeu, mas eu cobiço. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, desejos, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Paulo está dizendo isso como cristão, amados. Vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que prefiro, sim o que detesto. Se faço o que não quero, digo que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Você precisa saber nesta noite que há uma natureza pecaminosa em ti, que quer fabricar atitudes pecaminosas. E você tem que ter uma saída para isso. Versículo 19 diz, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É uma coisa que está além da nossa vontade. É uma coisa mais forte do que aquilo que nós, homens, podemos controlar. Esta é a nossa condição. Então, como vamos amar a Deus naturalmente? Se temos uma natureza pecaminosa, inimiga, uma natureza que afetou a nossa imagem e semelhança de Deus com a qual nós fomos criados. Como? Gálatas capítulo 3. E agora eu quero passar ao ponto 2 da minha mensagem. Tendo em vista esta natureza pecaminosa, tendo em vista esta situação de todos os homens diante de Deus, esta máquina de fabricar pecados incontrolável, Gálatas capítulo 3, versículo 6, vai nos apresentar a solução. E Paulo aqui vai falar de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Mantenha a Bíblia aberta e para aqui um pouquinho. Quando a gente fala de Abraão, a primeira coisa que nos surge à cabeça é pai da fé. Ótimo. Mas também, às vezes, quando a gente menciona isso, está em Abraão implícita a ideia de que Abraão foi um grande herói, um cara perfeito. Quantos aqui sabem que Abraão mentiu? Abraão mentiu. Vocês acham que Abraão era melhor do que qualquer homem na face da terra? Não, porque isso é importante, porque às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e temos saudade daquela época.
E queríamos que hoje nós tivéssemos pessoas de boa moral na terra, na igreja, como naquela época. Eu vou dizer uma coisa para ti. Os reis de Israel e de Judá são a maior prova da autenticidade da Bíblia, porque eles não escondem nada. Deus, quando o texto foi colocado por escrito, mostrou todo o coração daqueles reis, profetas, sacerdotes, e mostrou-os uma coisa: pecadores. Até Davi. Agora, eu chamo a atenção para aquilo que Paulo está exaltando em Abraão. O que é? Ele creu. É o caso de Abraão, pai da fé. E alguém poderia dizer, puxa, ele foi obediente, ele fez tantas coisas. Mas o que Paulo está dizendo é que ele creu em Deus. E isto lhe foi imputado, veja bem, isso é muito importante, isto lhe foi creditado, imputar é acreditar, isto lhe foi creditado para a justiça. Aqui está um dos segredos da doutrina da justificação pela fé. Abraão era pecador como qualquer um de nós, mas porque ele creu, isto Deus fez de uma forma tal que ele recebesse uma justiça de Deus que não era sua própria, justiça com a qual Deus o vestiu para não condená-lo. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Que coisa importante Paulo fala aqui. Não é os que são descendentes de Abraão, fisicamente falando, porque Abraão é o pai dos judeus. O que Paulo está dizendo é que os filhos de Abraão, efetivamente, são aqueles que creram como Abraão. E este crer de Abraão foi que o tornou justo diante de Deus. E nós vamos ver uma coisa depois, que mesmo este crer de Abraão, mesmo a fé, não é uma coisa que nós temos naturalmente em nossa natureza pecaminosa, como alguns insistem em dizer. A fé também é um dom de Deus. Então toda obra de salvação é única e exclusivamente atribuída à graça de Deus. E as pessoas não entendem isso. As pessoas ainda acham que ter fé em Deus é possível por um esforço, por um pensamento positivo, por uma dedicação ou até por um amor. Nós já vimos que esse homem é inimigo e por ser inimigo ele não confia em Deus. Porque ele está debaixo da ira de Deus. Ele se vê numa situação de condenação, de maldição, como diz Deuteronômio 27, 28 e 29. Mas quando a mensagem do Evangelho é proclamada, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem a respeito da pessoa de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: filho de Abraão, na verdade, não é quem é descendente dos judeus, é quem crê como Abraão creu. Versículo 8. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Amado, isso aqui é forte. Abraão ouviu do Evangelho. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só os judeus. Gênesis capítulo 12. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que não seriam eles justificados pela lei, por praticarem boas obras, tendo Deus previsto que o homem não conseguiria praticar a lei, ele já anunciou o Evangelho a Abraão, para que Abraão cresce na promessa de sair da sua terra e ir para uma terra que Deus mostraria. E de Abraão e da sua descendência veio Jesus, também um judeu. E através do Evangelho de Jesus, todos os povos da terra foram alcançados. Mas Abraão creu e saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi para um lugar que nem conhecia, porque ele creu. Por que ele creu? Porque Deus se apresentou a ele.